Bora para mais uma aula. Olha essa análise aqui, que linda, ó. Essa análise, ela simplesmente, ela fez isso daqui, ó. Tudo que eu ensino no meu canal, ó. Por exemplo, aqui a gente vai ter um lote de compra. Isso daqui é um lote de compra, certo? Então, essa vela aqui, ó, esse lote, no futuro, quando ele é rompido, quando ele é confirmado, ó, ele é rompido. Quando ele é confirmado e quando ele toca, aqui o print aqui, ó. No caso, essa linha aqui tá certinha, ó. Essa linha, esse pavio toca com esse pavio. No meu canal, você já sabe que isso daqui é um limite do preço e é uma transferência. Por que é uma transferência? Porque essa é a primeira vela do lote fazendo transferência simétrica. Ó, o pavio está simétrico com esse pavio. E também o que? Ela é a primeira vela do lote, então essa transferência é válida. Que mais? É um limite do preço. Por quê? Porque esse daqui é um lote de compra. Ele foi rompido. O que é um limite do preço? Ele tem que ser rompido e confirmado. Então, a gente já confirmou que isso daqui é um limite do preço válido. No futuro aqui, ó, ele conseguiu travar. Ele não rompeu. Aqui, ó, nosso canal de referência. Ele não rompeu o corpo aqui, ó. Porque se tivesse rompido, já não era válido. Então, ele conseguiu travar. Então, se travou, é uma transferência junto com um limite do preço, que eu já ensinei no meu canal, já ensinei no meu curso também. Então, se você quiser, só me chamar no meu WhatsApp, que o link tá na descrição. Então, cara, aqui só essa análise já tinha análise para essa vela aqui, ó. Essa próxima vela aqui, ó, pagar a gente na retração. E por que não pagou na cor de vela? Porque essa vela não terminou vermelha. Porque, ó, a gente não sabe no passado. Mas se no passado aqui tivesse feito conexão, se essa vela aqui, ó, se essa vela tivesse feito conexão com alguma venda lá atrás, com algum lote de venda, ó, por exemplo, a gente tem a primeira vela do lote aqui e o mercado conseguiu fazer conexão. O mercado rompeu a linha para baixo aqui, se rompeu a linha para baixo, fez conexão com a venda, fez conexão com esse lote, então o mercado tem força vendedora. Então, se tivesse feito esse cenário aqui, ó, essa vela seria vermelha. Porém, não foi o que aconteceu. O mercado não fez conexão. Então, essa leitura aqui é uma leitura mais fraca, uma leitura que a gente tem que pegar com mais margem. Então, vamos recapitular aqui o que aconteceu. O mercado, ó, fez aqui o travamento do pavio em simetria. Somente isso é uma transferência. Então, nosso primeiro ponto de entrada seria aqui no corpo. Certo? A gente tem o que de análise? A gente tem o limite do preço. Por que limite do preço? Porque a gente tem um lote comprador que foi rompido. Ó, lote comprador foi rompido e continuou. Confirmou que esse movimento aqui é um limite do preço válido. Então, também, ó, não rompeu o nosso canal de referência. Então, a gente pode pegar uma leitura de put quando passar do canal de referência. Então, o canal de referência aqui, ó, vai ser duas leituras fortes, que seria a defesa da transferência. Então, quando faz simetria de pavio, a gente pega onde? A gente pega aqui no corpo. E também a gente pega no corpo por quê? Porque fez o limite do preço. O limite do preço a gente também pega no corpo. Então, a gente já tem duas confluências para dar um put. E por esse motivo, como a gente não tem o cor de vela, essa a gente ganhou aqui na retração. Essa operação seria ganha na retração e não na cor de vela. Então essa vela aqui, ó, não era obrigada a ser vermelha. Por quê? Porque essa vela que faz o rompimento desse lote não fez conexão. Não fez conexão com algum lote aqui, com a primeira vela do lote ou uma nova posição. Que eu já ensinei tudo isso, tá no meu canal, tá nos vídeos aí. É só você destrinchar tudo aí. Tem tudo no meu canal. Então, essa análise foi por limite do preço. É aqui, ó. A gente poderia pegar um put. Por quê? Limite do preço mais transferência. E
nessa próxima vela, ó, essa próxima vela a gente poderia pegar outro put também. Quase como se fosse um vela-vela. Então quase toda, como fala? Toda vela a gente quase poderia fazer praticamente todas as operações. Então aqui já daria duas operações aqui pra gente. Então, por que a gente operaria essa vela como put? Porque pelo simples fato dessa vela aqui, ó, desse conjunto de vela fazer uma pressão de baixa. O que é pressão de baixa? Pressão de baixa é quando faz dois pavios da mesma cor, ó, fazendo um pavio mais alto. Ou seja, ele conseguiu superar o pavio anterior. Não é porque ele é maior, é porque ele conseguiu superar, ó. Cadê? É porque ele conseguiu superar o pavio anterior. Então, se fosse assim, ó, se fosse bem pequenininho, mas rompendo o pavio anterior, já é uma pressão de baixa. Então, somente com isso a gente já tem leitura para put. O que ficaria melhor? Se essa pressão de baixa, ó, essa segunda análise aqui, ó, é mais fraca. Por quê? Porque é uma pressão de baixa, porém, não é uma pressão de baixa que faz uma rejeição na nova posição. Já ensinei vídeo no meu canal, ó. Se aqui, ó, esse pavio ou esse pavio estivesse rejeitando uma nova posição, ó, se essa vela aqui verde fosse uma nova posição, aqui, ó, foi bom porque rejeitou esse lote aqui, ó. Rejeitou a primeira vela do lote. Mas seria melhor ainda se essa vela aqui fosse uma nova posição. Seria, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, por exemplo, rompeu o lote aqui. Eu tenho que explicar como se fosse certinho aqui o que aconteceu. Rompeu o lote. Não, pera. Tem uma velinha vermelha aqui, um lote de venda. O mercado rompeu. Rompeu aqui, ó. Isso aqui é uma nova posição. Então, não chegou, pera aí. Vou fazer de novo. Ó. Por exemplo, a gente tem a nossa nova posição aqui, ó. Nossa nova posição. Por quê? Porque rompeu o lote. Por exemplo, a gente tem um lote de venda. Ó. A gente tem esse lote de venda aqui, ó. Certo? Um lote de venda que foi rompido. Então, essa próxima vela aqui é uma vela de lote de compra. Essa vela aqui é uma nova posição. Nova posição, a gente pode fazer uma marcação que é uma marcação forte, é uma marcação validada, é uma marcação que a gente pode usar no futuro. Então, se o mercado ele consegue fazer uma pressão, aqui ó, pressão de baixa. Esse conjunto de duas velas aqui, ó, é uma pressão de baixa. Se essa pressão de baixa estiver rejeitando uma nova posição, então quer dizer que o quê? Ela não fez conexão com a nova posição. Ó. Ela não entrou com o corpo dentro da nova posição. Ela não rompeu para dentro da nova posição. Ela rejeitou. Rejeitou o quê? Retraiu, deixou um pavio não fazendo conexão com a nova posição. Então, aqui sim a gente tinha uma leitura muito forte. Uma leitura muito forte de fazer esse put aqui, ó. E dar um game bonito aqui. Mas o que teria que fazer também? Teria que fazer conexão com a venda. Então, alguma vela aqui, ó, de venda. No movimento de venda. Por exemplo, a vela que rompeu. Uma vela que rompe a nova posição. Por exemplo. Aqui chegou no futuro. E essa vela aqui, ó, rompeu a nova posição e travou aqui, ó, travou não, e rejeitou a nossa nova posição. Aí sim, ó, se tivesse feito a conexão, e depois no futuro fez a pressão de baixa, rejeitando a nova posição após o rompimento, isso sim seria uma análise completamente muito forte. Porém, essa análise aqui está bem fraquinha, mas foi uma análise linda também, ó, pressão de baixa após o limite do preço, após a transferência. Então o mercado já tinha leitura para put. Mas o que seria o ideal mesmo? O ideal mesmo seria o mercado fizer conexão
pelo menos se fizer a conexão, ó, se essa vela vermelha tivesse feito conexão com a venda, a gente teria uma leitura um pouquinho mais forte, porque fez conexão. E o que seria melhor ainda? Se essa pressão de baixa fosse rejeitada numa nova posição. Se essa vela que tivesse aqui se essa vela verde aqui fosse uma nova posição, e aqui rompeu e entrou dentro com um lote de venda, ó, repara bem, ó, repara os detalhes que tem aqui, ó. Tem que ser esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, é uma nova posição, fosse uma nova posição de compra, rompeu, entrou, fez conexão aqui com a venda e no futuro rejeitasse aqui, ó, essa pressão de venda, rejeitasse a nova posição após o rompimento, aí sim seria uma leitura muito forte para a gente entrar de put aqui de novo. Então a gente entraria de put aqui, por causa que eu já expliquei, do limite do preço mais transferência, e entraria de put aqui de... aqui não, falei errado. A gente entraria de put aqui nessa vela e nessa vela. Então, o primeiro put foi mais forte, porque foi limite do preço mais transferência. E de novo, se fizesse conexão, seria mais forte ainda, porque ó, vamos recapitular tudo essa aula aqui, ó, para não acontecer dúvida. Então, anota no caderno, tira print, que isso aqui é muito importante, ó. Essa vela aqui é um lote compra, a primeira vela do lote, certo? Então, a gente marca aqui e marca aqui porque fez o travamento, travou simetricamente esse pavio com esse pavio. Então, a gente tem uma análise de transferência, pavio com pavio é uma transferência, a gente tem análise para put quando chega aqui no corpo. Então, primeiro é esse daqui, ó, transferência. Deixa eu marcar para não acontecer nenhuma dúvida. Transferência de reversão. Certo? Transferência de reversão, que seria aqui e aqui. Que mais? Deixa eu apagar, ó. Apaga aqui. E apaga aqui, ó. Tá, transferência de reversão. Que mais? Limite do preço. Por que limite do preço? Porque, ó, esse pavio, na verdade, a gente tem esse lote. A gente tem um lote de compra. E no futuro, o mercado travou certinho. Não precisa travar certinho, mas só não rompendo o canal de referência, a gente já tem leitura de limite do preço. Então, ele conseguiu fazer uma retração nesse lote aqui, nesse pavio, sem romper o corpo. Então, isso daqui é uma leitura de limite do preço. Então, por que limite do preço? Porque fez aqui a retração no pavio. Então, fez a retração nesse lote, sem romper o corpo. E por que isso aqui é um limite do preço válido? Porque ele rompeu e continuou. Sempre o limite do preço, pelo menos esse exemplo aqui de limite do preço, tem que romper e confirmar para ser um limite do preço válido. Então, fez a transferência, fez aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu marcar tudo certinho. Ó, para não acontecer dúvida. Aqui, ó, tudo que eu tô enxergando. Ó. Lote comprador. Lote de compra. O que mais? Essa vela aqui é a vela do rompimento do lote. Então, rompeu o lote de compra. Rompeu o lote de compra. Essa vela o que? Confirmou. Essa vela aqui, ó, confirmou o rompimento. Tem que ser uma vela da mesma cor. Se rompeu com vermelha, tem que confirmar com a vermelha. Se rompeu com a verde, tem que confirmar com uma vela verde. Então, ó, lote de compra, rompeu o lote de compra, confirmou o rompimento. Então, no futuro, quando o mercado fizer aqui, ó, fizer aqui exatamente isso daqui, ó, conseguir retrair no lote, retrair na primeira vela do lote, não rompendo, ó, se o pavio tivesse feito isso daqui, ó, se esse pavio tivesse rompendo o canal, rompendo o corpo aqui, ó, você viu? Esse pavio rompeu o corpo, aí não seria válido. Mas
Ele não conseguiu romper o corpo, ele só conseguiu ativar, ele conseguiu retrair no nosso pavio. Então, isso aqui é um limite do preço. Ó, deixa eu marcar aqui. Essa vela, ela não rompeu o canal e retraiu no pavio do lote, da primeira vela do lote. Então, ó, tudo que eu tô enxergando é isso daqui, ó. Somente de análise de transferência e limite do preço. Porém, ó, nesse gráfico aqui a gente tem mais coisa, a gente tem mais análise. A gente tem outras análises de compra também. Mas, se for só analisar a transferência de reversão e o limite do preço, a gente tem essas informações aqui, ó, que eu estou enxergando. Aqui seria o lote de compra, rompeu, confirmou. Aqui tocou, não rompeu o corpo, a gente tem o limite do preço. O limite do preço mais transferência de reversão, o mercado vai cair aqui, ó. O mercado vai cair. De novo, o que seria melhor? Para não acontecer nenhuma dúvida, seria melhor se essa vela que fez o rompimento do lote de compra, sempre tem que ser assim, ó. A vela que faz o rompimento do lote de compra, ó, essa vela aqui, teria que ter feito conexão com a venda. Teria que ter feito uma conexão aqui com a venda, que é a primeira vela do lote. Então, se tivesse feito a conexão, aí sim, o mercado teria a leitura para fazer uma vela vermelha aqui. E qual que seria a próxima análise? A próxima análise seria aqui, ó. Essa vela aqui seria um put. Por quê? Porque fez pressão de baixa. Porém, isso aqui foi só uma análise de pressão de baixa mais a análise anterior, que era a transferência mais o limite. Porém, se fosse só uma análise que não tivesse o limite, não tivesse transferência, aí, se fosse só pela pressão, aí provavelmente te daria um loss, porque a pressão de baixa, a pressão de alta, todas as pressões, a gente tem que analisar, ó, a pressão da mesma cor, a gente tem que analisar rejeitando uma nova posição. Então, teria que ser uma nova posição de rompimento. O que é uma nova posição de rompimento? Quando acontece isso daqui, ó. Quando a gente tem uma vela aqui, a gente tem um lote de venda ou de compra. Vou dar um exemplo no lote de venda. O lote de venda foi rompido. Ó, a gente tem um lote de venda. O mercado rompeu. A próxima vela, aqui ó, a próxima vela é uma nova posição. Então, se o mercado faz uma pressão, por exemplo, pressão de baixa aqui. Deixa eu refazer aqui, ó. Tá feio. Ó, o mercado faz uma pressão de baixa. Ó, pressão de baixa. Pressão de baixa rejeitando a nova posição. Ó, essa pressão de baixa rejeitou aqui, ó, a nova posição. Aí sim será uma leitura forte de call. Que mais? Se essa vela aqui, ó, se essa vela aqui da nova posição tivesse tido conexão com a compra. Então, o mercado conectou com a compra. O mercado fez essa nova posição fez conexão com a compra e, na verdade, ó, fez conexão com a compra e fez a pressão. A gente teria uma análise de call. Seria melhor ainda se essa nova posição tivesse sido rompida. Então, se tivesse sido rompida, seria melhor ainda. Nova posição rompida é sempre melhor. Ó. Porque a gente não precisaria entrar a favor da tendência. Então, eu já expliquei aqui no meu canal. Tem diversos vídeos, cara. É só olhar todos e estudar que não tem erro. Ó. Se o mercado tivesse feito isso daqui, ó, esse lote de venda. O mercado rompeu o lote de venda e continuou aqui, ó. Continuou. Ó. Quando o mercado faz um rompimento, ó, temos aqui, ó, a marcação do lote do lote não, da nova posição. Então, quando o mercado faz um rompimento, por exemplo, rompeu aqui, ó, rompeu a nossa nova posição. Essa vela fez conexão aqui com a primeira vela do lote de venda. E no futuro, o mercado conseguiu, ó, que a marcação dessa vela aqui de venda é como? A marcação
É que aqui vai ficar, o espaço vai ficar curtinho, mas ó, a marcação é aqui, ó, na parte de cima. Então, se o mercado fizer uma pressão de alta, ó, pode ser aqui ou no futuro, ó, vamos colocar no futuro. O mercado fez uma pressão de alta, rejeitando aqui, ó, a nossa nova posição. Ó, fez pressão de alta, fez uma pressão de alta aqui, ó, porque esse pavio, pressão de alta não, fez uma pressão de baixa, porque esse pavio conseguiu superar, fez uma pressão de baixa, a gente chama a leitura forte de venda aqui, ó. Leitura forte de venda, por quê? Porque houve a conexão, houve um rompimento, na verdade, ó. Houve um rompimento da nossa nova posição, houve a conexão com a venda e aconteceu a pressão na nova posição. Então essa análise aqui estaria forte. Se tivesse feito isso aqui, ó, nesse cenário, seria muito mais forte a nossa entrada de put. Então, essa aula vai ficando por aqui. Se você quiser entrar no meu curso, só me chamar no WhatsApp, tá na descrição. Então, bora para a próxima aula.